Vamos lá, amém. Irmãos, nós estamos gratos a Deus pelo retorno. De antemão quero agradecer aqui Melquisedeque, a Thalita, quero agradecer a Sueli, o Osias, a Neuzilene, a irmã Neuzinha e a todos os irmãos, a pastora Eloá, todos os irmãos que estiveram aqui na nossa ausência e que manteve os cultos abençoados. Quando eles passavam, ouviram a notícia, o culto está uma bênção. Então eu quero agradecer e expressar a minha gratidão em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe poderosamente. Hoje eu estava lá em casa de manhã e me veio uma mensagem no meu coração, uma palavra sobre o livro de Jó, capítulo 42, especificamente o versículo 5, que diz o seguinte: eu ouvia falar, mas agora vê os meus olhos. Nós, na nossa vida, tem muitas coisas que nós passamos a vida inteira ouvindo falar a respeito de Deus, a respeito da palavra, a respeito da Bíblia, mas uma coisa é nós contemplarmos com os nossos olhos. Um certo dia, uma pessoa estava vendo o mar em fúria, uma grande tempestade, e quando ele estava vendo aquela grande tempestade, ele olhou e ele disse: poxa, que tempestade! Mas um certo dia ele saiu para pescar e ele estava no meio do mar, e quando ele estava no meio do mar, levantou um vento forte, uma fúria terrível do mar, e levantou-se uma grande tempestade. Porém, nesse momento, ele estava dentro do mar, naquela tempestade. Quando ele saiu do mar, ele já quase sem fôlego, ele respirava e ele dizia: ufa, que tempestade! Uma coisa é você ver de longe, outra coisa é você vivenciar a tempestade. Uma coisa é você ouvir falar de Deus, e outra coisa é você ver Deus. Algumas pessoas viram Deus. A Bíblia vai dizer, no livro de Isaías, capítulo 6, diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, o seu cetro, a sua glória enchia todo o templo, e havia serafins que voavam. Eles tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e clamavam um para o outro, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqueles serafins que voavam ali, a Bíblia diz que Isaías olhou e entendeu, e ele disse: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos viram ao Senhor. E quando ele disse isto, a Bíblia diz que um daqueles serafins pegou do altar com uma tenaz, uma brasa de fogo vivo, e veio voando com aquela brasa de fogo e tocou nos lábios do profeta. E a Bíblia diz que quando tocou nos lábios de Isaías, o anjo disse: isto tocou os seus lábios, e purificados estão os teus pecados. E ele ouviu do céu uma voz dizendo: quem enviarei? Quem há de por nós? Então o próprio profeta Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quando você tem uma experiência de ver a Deus, naquele mesmo instante, a sua vida é transformada, é impactada. Você pode não ter um chamado, não entender o chamado, mas quando você tem uma visão, um encontro com Deus real, a sua vida é transformada radicalmente. A Bíblia diz no livro de Êxodo, capítulo 3, que Moisés estava apacentando as ovelhas de seu sogro Jetro, e de repente ele olha em direção ao campo, ao pasto, e ele vê uma sarça, e aquela sarça ardia em chama. Mas ele observou algo diferente, porque embora a sarça queimava, porém a sarça não se consumia. E ele então se aproxima dela para ver que mistério era aquele. E quando ele estava ali se aproximando da sarça, de repente ele escuta uma voz que falava com ele, e a voz dizia: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é uma terra santa. Quando ele ouviu aquela voz, ele já caiu com o rosto por terra, e de repente aquela voz continua falando com ele: Moisés,
Eu te trouxe aqui para te levantar, para te passar pelo deserto, para te passar pela luta, para te passar pela prova, para te passar pela batalha, porque eu tenho uma missão contigo, e todo missionário só é forjado no deserto. Mas, Senhor, qual é a missão? Tu vai voltar no Egito, de onde tu foi expulso, de onde tu saiu corrido, de onde tu saiu fugido, de onde tu saiu humilhado. Tu vai voltar no Egito, e eu te levarei lá, e lá você vai entrar a Faraó, e tu vai falar com ele. Moisés disse: Senhor, eu não sei nem falar. O Senhor disse: não sou eu que dou a voz, não sou eu que dou a fala, não sou eu que crio um homem, não sou eu que faço um homem. Moisés disse: mas Senhor, manda o outro, a quem tu tiver te mandar. Ele disse: eu escolhi, foi a ti, Moisés. Nós, quando somos escolhidos por Deus, podemos até mandar outras pessoas, mas o chamado é nosso. Naquela face a face com Deus ali, Deus olha para ele e diz: eu tenho seu irmão Arão. Ele diz: tem, pois então ele vai falar, tu vai falar, e ele vai transmitir aquilo que você fala. Porque assim como eu sou a ti por Deus, tu serás a ele por Deus. Então o Senhor olha para Moisés e diz: o que tu tem na mão? Se eu tenho um cajado. Ele diz: então joga no chão. Quando ele jogou no chão, aquele cajado se transformou numa serpente do deserto, virou uma cobra, e aquela cobra vinha para o lado dele ali, e o Senhor diz para ele: Moisés, pega ela pela cauda. Ele vai lá e pega, e a cobra se transforma novamente em um cajado. Ele olha para as mãos dele e ele diz: e agora? Pega a sua mão e coloca debaixo da capa. Quando ele colocou a mão debaixo da capa, ele tira a mão. Quando ele tirou a mão estava leprosa, como uma mão, sabe, enferma, doente. Ele disse: agora, Senhor, eu vou morrer. Eu disse: pega a mão de novo e coloca de novo dentro da sua capa. Quando ele coloca a mão de novo dentro da capa, que ele tira, a mão dele estava branca, curada, como a mão de uma criança. E o Senhor fala para ele: Moisés, por esses 2 sinais, tu vais chegar no Egito, e lá eu mostrarei ainda mais 10 sinais. E quando ele está no Egito, que ele chega, Deus começa a mostrar que ele era o Senhor do Nilo, que ele era o Senhor da casa de Faraó, que ele era o Deus de Israel. Mas Moisés teve que ter um encontro face a face com Deus. Depois que o homem tem um encontro face a face com Deus, não importa a luta, a batalha, o exército que ele tem que enfrentar, a guerra que ele tem que enfrentar, ele sempre saberá que o Senhor dos exércitos está na frente da batalha. Por muitas vezes nós vivemos por medo, mas o medo tem dentro da Bíblia 365 vezes ou 366 a palavra não temas, porque o medo é o outro lado da moeda da fé. Nós temos de um lado o medo, nós temos do outro lado a fé. A Bíblia diz que a fé, em Hebreus capítulo 11, verso 1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se vê. E quando você pega o medo, o que é o medo? O medo é o firme fundamento das coisas que não se vê. Ninguém tem medo daquilo que está vendo. O medo é do futuro, é do que vai acontecer, é do que pode acontecer, é do que vão falar, é do que vão fazer. O medo está sempre no futuro, ou seja, a fé de um lado e o medo do outro. Por isso que Deus fala para mim e para você: não temas, não tenha medo. Por isso que Deus falou para Moisés: não tenha medo. Por isso que Deus falou para Josué no capítulo 1, versículo 5: assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Esforça-te, tem de bom ânimo, não temas, porque tu farás herdar esse povo a terra prometida. Deus está dizendo para mim e para você: o novo tempo que está chegando, nós não temos que ter medo, porque estamos enfrentando, queridos, uma grande batalha. Talvez nós que estamos aqui no aconchego do nosso lar, na cidade maravilhosa que não é Rio de Janeiro, é Porto Velho, que nós estamos na cidade mais suave, mais tranquila. Quando eu ouço e vejo pelo celular a cidade do Rio Grande do Sul inundada, casa até em cima, eu fico imaginando que aqui em Porto Velho nós nunca
ouvimos falar sobre isso. Quando eu vejo terremotos, fogo para lá e destruição para lá, parece que aqui nós estamos blindados por uma glória. O Senhor olhou para nós e disse: filhos, eu estou convosco. Todas as pessoas que vieram para Porto Velho prosperaram, alcançaram, conquistaram, porque há uma unção de Deus sobre esse lugar. Nós estamos debaixo de uma glória, de uma graça, de uma luz. Nós estamos enfrentando guerra. O mundo está olhando para nós. O inimigo está furioso. Satanás não está feliz com o que está acontecendo conosco. E Deus está dizendo para mim e para você: não temas. Isaías 41:10. Não temas, eu estou contigo. Eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te esforço, te fortaleço e te cubro com a destra da minha justiça. Está chegando um tempo de se levantar. Está chegando o tempo de se colocar de pé, porque a igreja do Senhor Jesus na terra, ela precisa se levantar. Os povos estão vindo contra nós, com dentes afiados como de leão, com garras afiadas como garras de águia, tentando destruir o plano, o projeto, a obra de Deus sobre nossas vidas. Não pense nós que estamos num leito, repousando eternamente em braços fortes, verdejante da Amazonas, que não estamos sendo vistos pelo mundo. O mundo está olhando para nós. Vão tentar arrancar de nós a Bíblia, vão tentar arrancar das nossas mãos esta palavra. E é por isso, queridos, que Deus tem nos dado a oportunidade de ter a palavra dele cravada no nosso coração, na nossa alma, no nosso entendimento, para que aonde nós possamos chegar, tenhamos resposta para aqueles que nos perguntaram a respeito da nossa fé. Um dia desse eu estava conversando com um doutor, que ele é filósofo, que não acredita em Deus, acredita na ciência. Ele me fez uma pergunta simples. Ele disse para mim assim: me mostre Deus, me mostre, me prove a existência de Deus. Talvez você já tenha passado por isso, ou talvez não, porque geralmente as pessoas querem desafiar quem prega, quem fala. Aí, quando ele falou isso para mim, eu olhei para ele e disse assim: olhe para mim, você verá Deus. Ele disse: mas eu te como? Olhe para mim, você verá Deus. A minha vida revela a existência de Deus. Quem eu era, quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. De onde Deus me tirou e onde Deus me colocou. O que Deus tirou do meu coração não é questão física, não é questão material, mas é questão de alma. É questão de você poder dar um sorriso para alguém verdadeiro, sem ter mágoa, nem mancha, nenhum tipo de dor. Você poder olhar para alguém e falar: Jesus te ama. É você poder olhar para alguém e dizer para ela: Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história. Nós estávamos chegando em Porto Velho, estávamos em Presidente Médici, paramos para almoçar. Eu e a minha esposa sentamos num restaurante e olhamos para um jovem desesperado. O jovem botava a mão na cabeça, desesperado, olhava para um lado, olhava para o outro, pegou um copo de cerveja, bebeu, saiu para lá, olhou e disse: eu não tenho mais nada para fazer a não ser afundar a minha cara na cocaína, dizendo lá sozinho para lá, no telefone com alguém. Eu estava lá, minha esposa falou: olha, esse moço está tão desesperado, né? Eu digo: tá. Terminando de almoçar, eu digo: vamos embora. Eu disse: vamos embora. Entrei dentro do carro, como se nada tivesse acontecendo. É aí que move o poder de Deus. Dentro de mim assim ardeu, queimou o meu coração e a minha alma. E sabe quando você sente aquela voz dizendo assim: você vai embora, você vai embora, você vai sair daqui e vai embora. Aquilo queimou assim dentro de mim, a minha esposa do lado. Eu dei uma ré no carro, botei para frente. Ele passou assim. Quando ele passou, eu disse: ei, meu jovem, faz favor. Ele olhou assim: eu de que você vem aqui. Chegou na porta do carro, segurei no ombro dele, no braço dele, e falei para ele:
Jesus te ama. Você não está só. Nós rodamos o Brasil inteiro para parar aqui para dizer para você: Jesus te ama. Ele estava com um cigarro, jogou um cigarro, abriu um sorriso e começou a dizer: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Começou a dizer aleluia, aleluias. Eu falei para ele: você nasceu com um chamado. Desde o ventre da sua mãe você é ungido, você é consagrado. Deus tem uma obra na sua vida e você sabe disso, sim ou não? Ele balançava a cabeça e disse sim. Eu disse: então se levanta, porque você não está só. Ele olhou para mim e disse assim: muito obrigado, moço, muito obrigado. Me deu a mão, cumprimentou a minha esposa. Quando eu saí, que ele virou as costas, que ele saiu, ele colocou as duas mãos na cabeça. Veja como se eu estivesse colocando as duas mãos na cabeça, levantou as duas mãos para o céu, de costas para nós. No meu entendimento ele dizia: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque uma palavra muda uma sentença. Uma palavra muda uma história. E só alguém que tem um encontro com Deus, só alguém que foi impactado por Deus, é que se preocupa com uma vida que não tem nada a ver comigo, que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver com a nossa história, mas aqui dentro arde o coração, porque aquela pessoa é meu irmão em Cristo Jesus. É uma pessoa que foi chamada por Deus. Nós estivemos pregando em igrejas. Eu estive dentro de um convento católico com mais ou menos 12 irmãs de caridade. A mais novinha tinha em média de 86 anos de idade. Eu estive lá com uma prima minha que é freira e a outra prima que não é freira, e ela me abraçou, e a outra prima virou e disse assim: ele é pastor. Ela disse: que maravilha. Me abraçou, conversamos, falando de coisas, e de repente a outra que não é prima, que não é freira, a outra prima olhou e disse assim: se me dá licença, pastor, eu vou fazer aqui uma oração. E ela entrou lá na capela e foi fazer uma oração. E a outra que é freira, uma mulher muito sábia, olhou para mim e disse assim: pastor, vamos orar. Eu falei: vamos orar. Aí a outra disse assim: mas eu não chamei porque ele é pastor. Ela disse: nós vamos clamar ao mesmo Deus. E ali nós começamos a orar, sabe, ali temos a palavra, e ela disse: vamos cantar o hino, que nenhuma família comece qualquer de repente. E ali, queridos, dentro daquele lugar, nós deixamos a palavra, porque a palavra de Deus não tem barreira, a palavra de Deus não tem limite, a palavra de Deus não tem denominação, a palavra de Deus não tem cidade, a palavra de Deus não tem estado, a palavra de Deus não tem país, a palavra de Deus é livre, a palavra de Deus flui, não existe limite para que você possa pregar o Evangelho. O Evangelho é lindo, o Evangelho é de graça. O Evangelho ele transforma, o Evangelho ele muda, o Evangelho ele tira pessoas de grades, ele tira pessoas de prisões espirituais, ele tira pessoas, sabe, de coração preso, amargurado, ele liberta. Como é maravilhoso! Hoje alguém mandou para mim de manhã cedo uma mensagem dizendo: pastor, uma irmã, amiga nos Estados Unidos perdeu um filho. Pastor, manda uma mensagem para ela. Eu mandei uma mensagem de uns 5 minutos e a outra pessoa me responde: meu Deus, pastor, como Deus te usa nesta mensagem. Eu não consigo ver Deus, porque essa pessoa me conhece lá de Tarumiri, lá da minha cidadezinha. Ela disse: como que Deus te tirou daquele lugar ali, sem estrutura, sem conhecimento, sem nada, te leva para um lugar tão longe, e hoje você traz uma palavra tão bonita, tão edificadora. Queridos, Deus me deu um dom, chamado dom da palavra, e o inimigo tenta me calar, mas em nome de Jesus, nós vamos levar esse Evangelho aos 4 cantos do planeta. Em nome de Jesus, a palavra será pregada, a comunidade evangélica, o corpo de Cristo, será um celeiro da verdadeira palavra de Deus. Nós não vamos trazer, aleluia, firulas para iludir o povo, nós vamos pregar aquilo que está escrito dentro das Sagradas Escrituras. Nós vamos dizer que Jesus salva, porque Ele salva. João 3,16 diz que Deus
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia vai dizer, no livro de 1 João capítulo 5, verso 14, ele diz: essas coisas eu vos escrevo para que saibas que tendes a vida eterna. É o versículo 13. Quando nós acreditamos em Deus, a Bíblia vai dizer, aleluia, que pela fé, Romanos 10:9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, será salvo. Quando nós confessamos a Ele, em Mateus 10:32, diz: todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. A Bíblia vai dizer no livro de João capítulo 1, versículo 11 e 12, ele veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos quando receberem, deu-lhes o poder de serem feito filho de Deus. A Bíblia diz claramente no Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Olha que coisa linda. No Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa em volta daqueles que o temem e o livra. O versos 8 diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo, Deus é forte. E eu creio, queridos, que é chegado um tempo de vitória, é chegado um tempo de milagre, é chegado um tempo de cura, é chegado um tempo de renovo, é chegado um tempo de encontro com Deus. No livro de Gênesis capítulo 16, havia uma mulher chamada Agar. Agar estava fugindo de sua senhora Sarai, e Agar estava no meio do deserto. Ela levava um filho, e ela levava também um pote de água e um pedaço de pão. Esse Gênesis capítulo 21. E ela indo em direção ao deserto. Quando ela estava no meio do deserto, acabou a água, acabou o pão. Ela pega o menino, coloca debaixo de uma árvore. Ela anda cerca de um tiro de arco, aproximadamente 50 metros. E quando ela estava lá, ela disse no seu coração: que eu não veja o meu filho morrer, porque o filho de Agar não era apenas um filho, ali estava o seu sonho, ali estava a sua esperança, ali estava tudo que ela tinha, era aquele menino. Só que teve um negócio. Naquele mesmo instante apareceu ali o anjo do Senhor falando com ela, e ele disse: Agar, o que tu tens? Ela disse: Senhor, olha o meu filho debaixo da árvore morrendo. O anjo disse: a voz da criança chegou diante de Deus. Naquele momento o anjo disse: levanta, pega o seu filho e volte e se humilha diante da sua senhora, porque esse menino será um guerreiro e eu farei dele uma grande nação. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você hoje? É tempo de se levantar e pegar o nosso sonho, pegar aquilo que nós esperávamos, pegar aquilo que nós desejávamos e que está debaixo de uma árvore, quase morrendo de fome e de sede, e levar de volta ao oásis. Porque quando Agar chega perto do menino, a Bíblia diz que ele encontra uma fonte de água viva. E eu quero dizer para você nesta noite que essa mesma fonte de água viva, ela se encontra aqui nesse lugar. O anjo do Senhor está aqui. Vamos colocar de pé nesse momento. O Espírito do Senhor está aqui. E nessa noite, se você fechar os seus olhos, você vai poder dizer como Jó. Jó disse: eu ouvia falar, mas agora te vê os meus olhos. Nós queremos te ver, Senhor. Queremos te ver, papai, como Jó. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é,
eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, essa noite nós levantamos a nossa voz em oração, Senhor, diante de Ti. Queremos Te pedir, meu Pai, que o Senhor venha manifestar, meu Deus, o Teu poder, a Tua graça, meu Deus, a Tua unção, Senhor, neste lugar. Que o anjo do Senhor, meu Pai, meu Deus, que acampa em volta daqueles que o Deus livra, que esse mesmo anjo, Senhor, nesta noite, possa estar visitando esta igreja, possa estar visitando o Teu povo, possa estar visitando os Teus filhos, meu Pai. Manifesta, meu Deus, a Tua